Arlete, boa noite, seja bem-vinda. Vamos já começar a nossa conversa de hoje, recebendo mais uma vez nosso amigo Tarcísio para a nossa atividade dominical. Boa noite, Zuleide. Um abraço aí para os amigos de Uiraúna, na Paraíba. Boa noite, Selma. Seja bem-vinda. Edneide, boa noite. Boa noite a todos que já estão chegando. A gente está aguardando aqui alguns minutinhos para começar, enquanto as pessoas recebem as notificações do Facebook para assistir o vídeo. Hoje, na nossa conversa com o Tarcísio, o tema selecionado foi Bem-aventurados os que têm coração puro, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Tarcísio? Sim. Está no capítulo 8. Bem-aventurados que têm o coração puro, né? E aí o Tarcísio hoje vai discorrer um pouco sobre esse tema, trazendo aí algumas reflexões para a gente, e de antemão já convidando a todos que estão assistindo para que participem da discussão, né, deixando seus comentários, suas observações, suas percepções, suas dúvidas, se tiver, e aí a gente vai pegando essas contribuições aqui para a gente discutir junto com o Tarcísio sobre o tema trazido, ou se alguém tiver mais alguma questão, independente de estar necessariamente no tema ou não, a gente aproveita a presença dele aqui para a gente conversar e buscar compartilhar essas ideias, né? Felipe, enquanto o pessoal entra aí, me dê 2 minutinhos só, enquanto eu faço aqui uma ligação, tá bom? Okay. Um minutinho só, tá? Só um minuto. Ok. Bom, hoje a gente novamente conta com a presença do Tarcísio. Vamos já começar, esperando só o pessoal chegar. Boa noite, Gorete. Seja bem-vinda. Durante esse período de isolamento social, a gente da Casa de João Francisco passou a realizar todas as noites, com exceção da quarta-feira, transmissões através da página do Facebook, com palestras, com conversas, com debates, buscando manter o grupo da Casa de João ligado ainda, mesmo que à distância, né? Tentando agregar os frequentadores, os trabalhadores da casa. E foi uma grata surpresa quando a gente começou a realizar essa atividade e perceber que a gente começou também a atingir um público que normalmente nós não seríamos capazes de atingir
apenas com as atividades presenciais, né? Então, tem sido uma alegria muito grande para a gente perceber o acesso que essas transmissões estão tendo, né? Podendo chegar a pessoas que normalmente não poderiam, pela distância, né? Por não residirem próximo à casa de João Irmão Francisco, ter acesso a essas palestras, a essas discussões lá na casa, né? Então, é bem provável que a gente, mesmo após o retorno das atividades presenciais, reserve ainda algum dia da semana para a gente fazer uma atividade online, né? Infelizmente, vai ser impossível, com o retorno das atividades presenciais, manter a transmissão diária, porque vai ter um comprometimento do tempo das pessoas que realizam essas atividades, né? E aí a gente está vendo uma forma de compatibilizar a atividade online com as atividades presenciais. Então, certamente a gente vai ver dia de terça-feira, que é a nossa palestra presencial, a gente vai ver uma forma de transmiti-la, né, ao vivo também, para aqueles que não puderem estar lá presentes. Até o início dessa pandemia, o que a gente fazia era gravar as palestras e publicar posteriormente no YouTube. O nosso canal do YouTube já tem diversos vídeos publicados desde 2016 que estão sendo divulgados lá os vídeos das palestras, né? Então, a ideia é que a gente não só grave e publique posteriormente, mas a gente vai ver a possibilidade de fazer a transmissão direto ao vivo. E talvez mais um outro dia da semana que a gente possa manter uma atividade exclusivamente online, né? Então, mas isso ainda, a gente imagina que ainda vai demorar um pouco, né? A gente, aqui no Ceará, especificamente em Fortaleza, a situação já tem apresentado uma certa melhora, mas nos outros municípios ainda não é a mesma realidade. Então, a gente acredita que ainda leve um tempo para que essa situação nos permita voltar com segurança, né? Porque pelos protocolos hoje vigentes, já haveria a possibilidade da reabertura com uma capacidade mínima, né? Já que o Eusébio está na região metropolitana e ainda está na fase 2 do protocolo, permitiria abrir com uma taxa de ocupação de 20%, mas que é inviável, além das outras exigências para a reabertura, e a gente está fazendo um planejamento para que a gente volte com muita segurança, garantindo não só a saúde dos trabalhadores, como principalmente de quem se dispõe a frequentar a casa, né? Tarcísio, a Leide já está perguntando aqui pelo Bernardo, onde é que ele está? Rapaz, o bichinho tá no caminho. Mas eu já disse aqui, que assim que terminar as histórias dele lá, ele vem para cá, depois pãozinho, aí trazer ele já para cá. Leide, eu falei para a mãe dele, só ele foi o maior sucesso a vez passada, razão porque a gente está falando hoje aqui, né, que bem-aventurados que têm um coração puro, que não falar de criança. Legal, Leide, obrigado. Bom, então, dados os avisos preliminares, né, eu convido a todos para que a gente se una em oração, né? Hoje, especialmente, atendendo um pedido do Tarcísio, nós vamos aproveitar essa oração inicial e fazer uma vibração para uma paciente lá do Instituto Peter Pan, né, Tarcísio?
Vivian? O nome da garota chama-se Vivian Magalhães. 17 anos. Que nós tenhamos ela em nossas preces. Vai precisar passar por um procedimento cirúrgico e toda ajuda que nós pudermos dar através das nossas boas vibrações, através do nosso pensamento positivo e de nossas preces, são de grande valia, né? Então, elevemos o nosso pensamento a Jesus, primeiramente agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite, em torno de seus ensinamentos, buscando a compreensão mais ampla dessas ideias, buscando força para aplicar essas ideias na nossa vida, no nosso cotidiano. E hoje, especialmente, Jesus, te pedimos por essa irmã, Vivian Magalhães, que deve se submeter a um procedimento cirúrgico, encontra-se em tratamento no Instituto Peter Pan, aqui em Fortaleza, que ela possa receber dos bons espíritos o amparo, o socorro e o suporte, para que tudo corra bem com a sua cirurgia, com a sua recuperação e com o seu tratamento. Sabemos que as dificuldades da doença são-nos provas necessárias à nossa evolução. Mas na medida do nosso merecimento e da tua misericórdia, principalmente, Senhor, te pedimos que reduza a dor e o sofrimento dessa nossa irmã. Ampara em teu seio, dando-lhes força, coragem e esperança para continuar na sua jornada, lutando cada dia mais pela sua saúde e sua recuperação. Ilumina-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Tarcísio, a palavra é sua, fique à vontade, meu irmão. Estarei aqui na retaguarda para qualquer coisa. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos. Mais um domingo. As palavras sentidas e sinceras do Felipe faço minhas, de uma jovem de 17 anos que está passando dificuldades, metástase já. Então, que faço minhas palavras todas do Felipe. Mentalizemos Jesus intercedendo por essa nossa irmã, Vivian Magalhães. Hoje, nós vamos falar sobre bem-aventurados os que têm um coração puro. Quando a Leide, semana passada, eu acho que foi a Leide, né, que alguém falou, né, do Bernardo, que o Bernardo é meu neto, né? Tinha sido uma graça, né, a intervenção dele. Aí, no ato contínuo, eu me lembrei desse tema, porque ele fala de criança. Né? E esse coração puro é interessante a gente estudar. Bem-aventurados os que têm um coração puro. Nesses momentos agora, quão importante é a gente purificar esse coração, adocicar esse coração de bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes, crescer um pouco espiritualmente. Como é importante. Eu hoje conversando com o meu filho, e eu dizendo a ele que depois que eu li a irmã Candoca, que é um espírito que Chico Xavier psicografou, já no começo desse ano, especialmente agora nesse isolamento social, que está sendo bem afrouxado, né? Eu tenho pedido muito, viu, Tito? Se você estiver me ouvindo, para que instale-se definitivamente em meu coração o reino de Deus.
E uma voz lá no fundo me diz: está preparado? Eu disse: prepara-me, Jesus, para esse instante. E aí vem as provas. Porque eu me sentia qualificado para amar em nome de Jesus. Será que já pode? Eu creio que todos nós possamos, pelo menos, tentar. Tentar. São os tentames, né? E eu estou decidido a tentar. Meu amigo Tito, estou decidido a tentar ser melhor. Talvez a transformação não venha nos próximos tempos, mas eu estou muito decidido. Porque poucas vezes na vida eu me atrevi a dizê-lo com Jesus. Quero a instalação do reino de Deus no meu coração, porque tudo mais é acessório. Transformando em acessório aquilo que resulta dessa transformação. Percalços e dificuldades, sim. Mas boa vontade também, né? Tem uma conclamação que a gente faz para todos nós. O modelo não é Jesus e nós não estamos no Espiritismo. É só uma lembrança para vocês daquilo que esses dias eu tenho pensado demais. Tá bom? E esse capítulo, Bem-aventurados os que têm o coração puro, tem muito a ver com essa minha reflexão primeira. E aqui eu vou falar de um pensamento do Mohandas Karachand Gandhi, do Gandhi, Mahatma Gandhi, ao dizer que quanto mais puro for o coração, mais perto está de Deus. Tem tudo a ver, né? Com aquilo que a gente falou, da minha disposição de deixar esse reino instalar-se no meu coração. Quanto mais puro for o coração, mais perto de Deus está. E por que isso? Porque essa é a nossa destinação, é o aprimoramento. Vamos lá. O capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, título: Bem-aventurados os que têm o coração puro. Aí tem 4 itens, mais 2 itens. Opa, tá aqui. Vem cá, Bernardo, a Leide. Só para eu te apresentar aqui. Vem cá, Bernardo, só para eu te apresentar aqui a Leide. Vem aqui, já que nós estamos falando de coração puro, vem. E o vovô tá te chamando. Quer não? Não, quer não, quer ver não. Quer. Só mostrar aqui para a Leide. Leide, tá aqui o menino do coração puro. Dê tchau, dê um beijo. Ele tá de chapéu, ó. Dê um beijo. Pronto, vai lá. Pronto. Esse é o Bernardo. Bem-aventurados os que têm um coração puro. E aí, a gente vai falar, deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim o Bernardo, né? E onde é que a gente encontra deixai vir a mim os pequeninos? Onde é que eu encontro bem-aventurados os que têm o coração, bem-aventurados os que têm o coração puro? Porquanto verão a Deus. Está no Evangelho de Mateus. Essa reflexão, bem-aventurados os que têm um coração puro, está inserido no contexto das bem-aventuranças do Cristo, do Sermão da Montanha, das quais os principais ensinamentos e conceitos são expressos como síntese da mensagem do Mestre. Bem-aventuranças anunciam a vinda do reino de Deus por meio da palavra e da ação de Jesus, que tornam a justiça divina presente no mundo. Essas bem-aventuranças revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, exortando-as a seguir o exemplo de Jesus. Bem-aventurado significa bem-estar, prosperidade
espiritual, bem-estar, prosperidade espiritual, alegria profunda da alma ou felicidade. Então, bem-aventurado. Olha, bem-aventurado, a gente vai já falar dessas bem-aventuranças. São 7 as bem-aventuranças. Então, bem-aventurado significa bem-estar, estar bem, em paz. Prosperidade espiritual, riqueza de espírito. Alegria profunda da alma, felicidade. Seu Léo costumava dizer sempre que a felicidade provável na Terra é a nossa paz de espírito. Nunca esqueço isso aí. No Sermão da Montanha são descritos os passos que o homem deve seguir para pertencer ao reino dos céus que está em nosso próprio espírito. O reino do céu está em nosso próprio espírito quando aceitamos as leis de Deus e o seu reinado. Os cidadãos do reino de Deus deixam a palavra dele, deixam que a palavra dele tenha domínio sobre suas vidas. A história de Paulo, né? Já não sou eu mais que existo, é Jesus que existe em mim. Né? Eles seguem o evangelho e formam hoje coletivamente o território da nação de Deus. Bem-aventurados, bem-aventuranças, assim chamadas por causa da palavra inicial usada por Jesus, são 7 essas bem-aventuranças. Fazem a relação das qualidades, virtudes, disposições necessárias para se entrar no reino dos céus. Quem as exerce, sem dúvida, será bem-aventurado, feliz, pelos resultados que alcançará. Esses bem-aventurados são, vamos lá, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome de sede e sede de justiça, os limpos de coração, que são os que não têm malícia nem maldade, e agem com toda a pureza e sinceridade de propósito. Parece a história do Bernardo, parece o menino, né? Parece as crianças, né? E assim não pactuam com o mal. Limpos na sensibilidade, percebem melhor o que é próprio da espiritualidade superior. É por isso que eu fiz questão, viu, Leide, de trazer o Bernardo aqui. E tem ainda a 6ª e 7ª bem-aventurança. A 6ª, bem-aventurados os pacíficos. 7ª, bem-aventurados os que forem perseguidos e injuriados por seu anseio de justiça e em nome de Jesus. Ok? Nós vamos ficar aqui com a 5ª dessas bem-aventuranças. E vou só ler aqui esse resumo. Ao final das bem-aventuranças, Jesus exorta os discípulos a empregarem as qualidades que Deus lhes deu em benefício dos semelhantes, sem se deixarem corromper. Não é o sal da terra? Vós sois o sal da terra, ou seja, o sal mantém propriedades tais que ele não se corrompe. Então sejamos o sal da terra, não nos deixemos corromper, sem ocultarem seus princípios espirituais, que é a lei do mundo. Ok? Então, bem-aventurados, é o nosso capítulo de hoje, os que têm o coração puro. Antes de a gente passar aqui para a instrução dos espíritos contidas no capítulo 8, a gente vai só fazer um parênteses dizendo que foi uma forma que eu encontrei de falar da doutrina. Por Kardec, por Chico Xavier, por Divaldo Franco, trazendo elementos de reflexão, não só em relação ao nosso estudo, como em relação à nossa evolução, à nossa tentativa sincera de sermos melhores. Ok? Vamos lá, a primeira. De onde é que eu tiro isso? No meu Instagram, eu tenho os centros espíritas, diversos Instagrams de centros espíritas. E aqueles que eu julgo assim, mais oportunos para a gente discutir, eu salvo e trago para cá, tá bom? Então tem essa daqui, que é do poeta Casimiro Cunha.
é uma quadrinha que eu acho belíssima. Terra, eis a escola bendita, o lar tantas vezes meu. Não te digas infeliz na escola que Deus te deu. Aqui vai de novo o seu Léo. Jesus nos deu a terra como escola. Não é pouco não, viu? Deus nos deu a escola, a terra como escola. Então não te digas infeliz, você recebeu a terra. Você pode ir daqui de um ponto para outro. Temos por laboratório, por escola, por educandário, a terra, que nos faz de existência a existência melhorarmos a qualidade da nossa existência, do nosso contato com o alto e com os nossos irmãos, amando a Deus e amando os irmãos. Essa é a lição de Casimiro Cunha. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Está no Livro dos Espíritos. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. E Emmanuel, a união fraternal, todos nós em humanidade, emanados, é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, essa união fraternal não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros. Ora, mas união fraterna, frater de irmão. Então, se nós não respeitarmos uns aos outros, não haverá essa união. Portanto, cultivemos a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Então, cultivemos a harmonia onde nós fomos chamados a servir, para que essa união fraternal se realize. Ok? Então, vamos lá. Instrução dos Espíritos. Deixai vir a mim os pequeninos. Capítulo 8, bem-aventurados os que são... Capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm um coração puro. E são duas instruções dos Espíritos. Vamos pegar a primeira. Deixai vir a mim os pequeninos, que foi o que me inspirou através do Bernardo, achamos aqui. Bem-aventurados os que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então apresentaram-lhe algumas crianças a Jesus, e Jesus ficou meio desgostoso, porque os discípulos, como que repeliram essas crianças, e Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelharem a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não recebeu o reino de Deus, como uma criança, que nem uma criança, semelhantemente a uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, impondo-lhes as mãos, as abençoadas. Aí tem Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Por que é que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza? Como tomou da humildade? Porque a criança, o pivetinho, o bruguelo, esse meninozinho aqui, assim, como diz o meu tio, no sistema do Bernardo, ainda é aquela candura, ainda é aquela simplicidade, aquela singeleza. Ainda não despertou nesse menino de 1 ano e pouco nenhuma tendência, sabe, dos tempos passados de sua vida, das vidas transatas, sabe, que lhe viessem a perturbar o ambiente em que ele está. Essa criança é o exemplo, é a imagem da inocência, da candura. E Jesus não diz de maneira absoluta que o reino é para elas. O reino dos céus é para aqueles que se assemelharem a ela. Por quê? Porque a criança é criança agora nessa existência. O Bernardo tem 1 ano e poucos meses. Mas é um espírito que já vem de há muito. E esse espírito, ele fica meio que perturbado durante um certo tempo, e ali é como se fosse um novo começo, é um novo ponto de partida
para essa criança. Daí a importância que tem a criação dos pais no discernimento para o bem, coibindo, combatendo as más tendências dessa criança. Olha a importância que tem, porque naquele comecinho ali, sabe, ainda é pivetinho, que ainda não engrossou o cangote, sabe, que ele é todo pureza, é onde os pais têm esse dever, sabe, de ir atalhando, sabe, seja o seu dizer sim, sim, não, não, pais ruins, filhos bons, no popular, ou seja, com o rigor de moral, dando o exemplo. Mas essa criança, ela é, no manto dessa inocência, é o que Jesus acha bonito e pede que nós sejamos. E não só as crianças, ele fala também das mães, ele fala também dos homens equivocados. Já que o espírito da criança viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento como realmente é? Tu já pensou se a criança não viesse com o tal do véu do esquecimento e a mãe visse naquela criança o inimigo, o adversário, o algoz dela de vidas passadas? Por isso que a gente tem aquele esquecimento. E aí eles vêm no nosso sangue, o sangue que resgata o espírito, exatamente porque é um novo começo. Com o passar do tempo, aquela lembrança meio que difusa faz com que as animosidades apareçam, mas aí é o papel de pai e mãe, sabe, de dar um bom caminho, de dar boa educação. Aí eu me lembro da Olga. A Olga já não tem mais essa história de dizer, olha, porque eu não... ela até um certo tempo não queria se dizer espírita. Sou espírita e vamos levar a nossa meninada, sabe, para a evangelização infantil, para conhecer o espiritismo desde cedo. Porque o espiritismo é uma ferramenta de transformação moral espetacular, porque coloca nas nossas mãos os nossos próprios destinos. Ponto. Ok? Então, Jesus pede que nós nos assemelhemos a essas crianças. As crianças, a partir do nascimento, as ideias dela, retomam a atividade gradualmente à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, de onde se pode dizer que no decorrer dos primeiros anos, o espírito realmente é criança, no decorrer dos primeiros anos de vida. O espírito realmente é criança porque as ideias que formam a base do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem adormecidos, ele é mais dócil, não é não? Tá aí, ó. Os instintos estão adormecidos, do homem, do espírito velho, estão adormecidos. Por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazer com que eles progridam. A tarefa pertence aos pais. Importante demais isso aqui. Portanto, por algum tempo, o espírito se reveste com o manto da inocência. E Jesus está com a verdade quando toma essa criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar da anterioridade da alma. Eu, particularmente, nunca vi um pivetinho assim de 2, 3 anos com nenhuma tendência a, né? Mas é essa candura, essa inocência, sabe? Essa simplicidade que encanta. Quem é que não se encanta com a criança? Por isso aquela história, sabe? Não deixemos desaparecer jamais em nós a criança que nós fomos um dia. É muito bacana, sabe? Você não leva... Você já viu uma criança que ficou com raiva, ficou emburrada e não falou mais? Não tem isso. Rapidinho ela se conserta com quem brigou com ela. Então é assim que a gente tem que ser, sabe? Não deixar sufocar a criança que há na gente. O reino dos céus é para aqueles que a essas crianças se assemelharam. E aí eu me lembrei hoje de uma música do Roberto Carlos, que tem um pouco a ver com isso, sabe? Era como se o mundo fosse de crianças, né? Chamado Guerra dos Meninos, né? Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela
sem que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. Lá, 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 lá. Tinha na inocência a sabedoria. Tinha na inocência a sabedoria. Tudo a ver com o que nós falamos agora, né? Esse é o velho Roberto, né? Tinha na inocência a sabedoria, da simplicidade me dizia que tudo é mais forte quando todos cantam a mesma canção e que eu devia ensinar a todos por ali, e quanto mais houvessem para ouvir, e a fé em cada coração, na força daquela canção, seria ouvida lá no céu por Deus. Lá, 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 lá. E saí cantando meu pequeno hino, quando vi que alguém também cantava. Vi minha esperança na voz de um menino que sorrindo me acompanhava. Outros que brincavam mais além deixavam de brincar para vir também. E cada vez crescia mais aquele batalhão de paz, onde já marchavam mais de 100. De todos os lugares vinham aos milhares, e em pouco tempo eram milhões. A pessoa, milhões de crianças cantando esses hinos de louvor a Deus, invadindo ruas, campos e cidades, espalhando amor aos corações. Em resposta, o céu se iluminou, uma luz imensa apareceu. Tocaram forte os sinos, os sons eram divinos, a paz também esperada aconteceu. Inimigos se abraçaram e juntos festejaram o bem maior, a paz, o amor e Deus. Lá, 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 lá. Bacana, né? Roberto Carlos, A Guerra dos Meninos. Pureza. Nós estamos falando de pureza do coração, da simplicidade da criança, da inocência. E o Emmanuel tem um texto muito bacana. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, diz Emmanuel, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, o Mestre amado Jesus, com tanta pureza na própria alma. Cabe um estudo, sabe, Tito, Felipe, só sobre a grandeza, a beleza de Jesus. Seu Léo brincando, rapaz, Jesus era um monstro. Dizendo que ele, tudo, né? Muito belo, muito belo, muito belo Jesus. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Em tudo, Jesus via a presença divina. Em tudo. Quer ver? Manjedoura. Olha onde é que Jesus nasce. Uma manjedoura. Lá onde os animais se alimentam. Lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo. Ele via Deus na manjedoura. Aquele local humilde. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se encontrava na vida pública, né? Quem conhece um pouco da história da Maria de Magdala, Magdala é um local, né? No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira
da celeste ressurreição. Quem foi que viu Jesus ressuscitado? Maria de Magdala, a primeira, que foi lá, não encontrou. Simão Pedro. Emmanuel está dizendo que Jesus via a presença divina em todas as situações, em todas as pessoas, em todos os lugares. Simão Pedro, homem rude, inconstante, indigno de maior consideração, contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, viu? E transformou Pedro em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Aquele que negara Jesus quando estava lá no átrio do palácio. Onde é que Jesus encontra a presença divina? Para muita gente, Judas era um negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis. No entanto, Jesus via Deus naquela alma inquieta que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Olha onde é que Jesus via a presença divina nessas pessoas. Abriu mão deles? E nós? Como é que nós estamos? Vemos a presença divina em tudo? Vemos a presença divina, por exemplo, nessa pandemia que tem levado tantos, no desemprego, na violência, no desacerto da política nacional. Como é que nós estamos enxergando? Não é indiferença nem covardia do espírita, quando ele, claro que nós pensamos e sabemos o que é melhor, e temos que fazer o bom combate, mas não nos desesperamos jamais, porque o desespero não condiz com o espírita que sabe o que é lei de causa e efeito, o que é o planeta que nós vivemos, a destinação da Terra. Lutar o bom combate, com a convicção cristã de que aqui estamos para fazer a diferença através do amor. As evoluções humanas são humanas, mas o caráter divino desse procedimento, aí é de Deus, e nós não podemos nos negar. Tá bom? Bezerra foi vereador na capital, quando a República era no Rio de Janeiro. Foi deputado-geral. Concorreu várias vezes à senatória, ao Senado. Mas Dom Pedro II não gostava dele e não deixou ele ser senador da República. Mas a postura de Bezerra, ética, coerente, cristã, sabia o que estava fazendo, escreveu uma biografia de Dom Pedro II que não gostava dele. Defendia a monarquia, mas quando vem a República, ele reconhece que o importante era o bem-estar do povo. Isso é quem tem entendimento do que vai para além do que os olhos da carne possam alcançar. Para muita gente, Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso. Quem leu Paulo e Estevão sabe do que Emmanuel está dizendo aqui. Que o livro, inclusive, é de Emmanuel. Na defesa, ele era perverso, na defesa dos caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atormentado e procurou ele pessoalmente na entrada de Damasco para confiar-lhe embaixada importantíssima. Não fosse Paulo, Jesus não teria chegado no Ocidente. E eu sugiro a quem possa, pode pegar Paulo Estevão PDF e leiam Paulo Estevão. É uma história belíssima que, se o camarada não tiver muito o que fazer no outro dia, ele lê. É um livrão assim.
Mas é muita coisa para ler, muita história. Tem que ir anotando do lado, porque se você para quando volta, você pode perder o fio da meada. Como Saulo sofreu para transformar-se no Paulo, aquele da primeira epístola aos Coríntios, a caridade paulina. Se purificares o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Podem surgir lírios perfumados. E a gente aqui vai abrir outro parênteses para 3 frasezinhas também para a gente refletir dentro do nosso tema de hoje. Dentro ou fora, mas que sirva de reflexão. Emmanuel, eu prefiro chamar de Emmanuel. Não esperes dos outros compensações quaisquer. De todo o bem que faças, a resposta é de Deus. Não espere recompensa, reconhecimento pelo que faças. Faz que a resposta vem de Deus. Sempre. Tá? E aqui Martin Luther King Jr., aquele homem belíssimo lá dos Estados Unidos. I have a dream, eu tenho um sonho. Que lutou por igualdade até quando pôde. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode expulsar a escuridão. O ódio não pode expulsar o ódio. Somente o amor pode expulsar o ódio. E aí vai o livro do Luiz Gonzaga Pinheiro, lá do Grão de Mostarda, quando ele diz: a melhor forma de antepor-se à sombra é luz. Ao mal, o bem. Mal não expulsa o mal. É o bem que expulsa o mal. É a luz que expulsa a escuridão. É o amor que expulsa o ódio. Querendo dizer que não paga ódio com ódio. Não se apaga incêndio jogando gasolina no fogo. Oferece outra face. Perdoa. Essa aqui parece que é dos índios americanos, que são sábios. Evite machucar o coração das pessoas. O veneno da dor causada aos outros retornará a você. Por isso, sejamos que nem as crianças, tranquilas, simples, serenas, amorosas. E aqui tem um texto que eu vou dizer 2 palavrinhas, porque está quase já na hora, né? É pureza de coração. O caso de uma mãe e de uma filha. Uma mãe, tinha uma senhora que estava vendendo umas comidas, né? Um vatapá, aquele negócio todo, numa feirinha em frente à igreja. E o dinheiro dessa feirinha era tudo para a igreja, né? E ela vendeu muito para apurar lá para a igreja aquela história. E quando ela pegou a cadeira do aqui de lá e foi descansar um pouco, e vendo o movimento, viu quando um casal chegou com uma mulher com ares de tanta gentileza, de tanta sabedoria, de tanta paz interior, que ela disse: meu Deus do céu, como aquela energia daquela senhora chega até a mim. E a senhora se sentou mais ou menos perto dessa pessoa que estava vendendo lá as comidas, né, para apurar dinheiro para a igreja. Daqui a pouco chega a filha dessa senhora de muita luz. E olhou para a mãe dela, e a mãe dela botou aqui a mão: ô filha, você chegou? Peraí que eu tenho um negócio aqui para você. Quando puxou aqui de dentro de uma bolsa, puxou um saquinho que só tinha um bombom. Essa filha vinha com uma amiga. Aí deu para ela: mas um bombom, mamãe? Você tira da sua bolsa um bombom para dar para mim?
Aí devolveu uma vez. Aí a senhora disse, a mãe disse, minha filha, é porque, na verdade, eram 2. Na verdade, eram 3 balas, 3 bombons que eu tinha. Só que um menino de meio de rua me pediu uma bala, mas a bala caiu no chão e eu dei a outra. Resultado, sobrou só um. Ai, não quero mais isso aí, não. Eu quero um cachorro quente. Pai, vai comprar um cachorro quente. Compra 2 e compra do melhor, ainda traz uma Coca-Cola. Assim, a criança, a menina, toda, sabe, com pouca educação, né, por assim dizer. E a senhora observando aquela mãe, a mãe numa candura, num jeito, numa simplicidade. Minha filha, não é bem assim, mas com uma doçura que aquilo encantou. Encantou a senhora que estava lá. E a senhora diz assim, em mim ficou uma ternura muito grande por aquela mulher tão simples, tão generosa, que suportou os insultos da filha com uma gentileza e um amor. Pessoas assim, diz a mulher que vendia as comidas, aparentemente tão humildes, possuem sabedoria suficiente para serem felizes com tão pouco e tanto a nos ensinar. A gente dispara logo, né? Um filho que faz isso conosco, a gente já tenta, né, dar um grito ali. No entanto, a senhora, com muita paciência, minha filha, não é bem assim, tudo, tal. Eu acho legal isso daí, eu achei bacana esse exemplo, sabe? Porque não tinha público. A mulher via ao longe. Ela podia ver o público e tentar dar um corretivo na filha, mas não. Ela ensinou a filha com a moral. E eu acredito que essa menina um dia tenha aprendido. O resgate da simplicidade. Eu vou tirar aqui 2 minutinhos só, viu? É para dizer que o mundo hoje é tanta informação, é tudo tão oferecido, é tanta coisas que chegam para a gente, né? São tantas ofertas. Você vai para um supermercado, aí você fica olhando o mesmo produto, qual é o que tem preço melhor, qual é o que é melhor da embalagem. Quer dizer, o mesmo produto possui 30 possibilidades, as informações. E isso tudo é o chamado paradoxo da escolha. Muitas opções que não fazem mais a criatura feliz. É o que diz aqui o autor, chama-se sufocamento ou asfixia pelas coisas. Aí ele diz, mais não é sinônimo de melhor. Antigamente antigamente só tinha um daquilo, outro daquilo. De repente vem tudo e as pessoas querem consumir tudo e deixar, e se ficam ansiosas por saber qual é a novidade de amanhã. E perdemos a essência de vida, sabe? Joana de Ângeles nos explica que a necessidade de apego decorre do nosso primitivo instinto de conservação. Um mundo de eterna competição é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Precisamos ganhar sempre, superar os nossos próprios limites, não é assim? Vencer os adversários, ganhar a admiração do outro, que se reflete nos likes das redes sociais. Quer dizer, é a gente sempre querendo aparecer para o mundo, sem aparecer para Deus, melhorando o nosso padrão interior. Jesus nos aponta um caminho que podemos recuperar por meio da releitura de uma das mais poéticas passagens do Evangelho, que é o Sermão da Montanha, que nós começamos hoje. Nesta passagem, ao se referir às nossas necessidades materiais, ele nos disse: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Você poderia me perguntar, mas que lírios? Jesus não quis falar dos lírios, mas tentou nos mostrar que não estamos vivendo sob ameaça constante. Os lírios do campo, eles não estão vivendo sob ameaça. E as aves do céu também não estão vivendo sob ameaça. Jesus tentou nos prevenir contra o mal da ansiedade. O homem ansioso. Vocês já viram o lírio do campo?
É uma cabeleira bonita, as aves do céu. Estão preocupadas? Não. Estão ansiosos? Não estão. Então, Jesus, quando fala das bem-aventuranças, do ser feliz, do bem-estar, ele quer dizer que nós nos previnamos contra o mal da ansiedade. Quis o Mestre evitar que fôssemos, pela antecipação, que sofrêssemos por antecipação dos conhecimentos e das necessidades. Jesus tentou nos mostrar que a vida é mais importante que as posses. A vida é mais importante do que as posses. Ou seja, o ser é mais importante que o ter. O alimento ou a bebida. Ser vale mais do que ter, bebida, alimento. Jesus nos disse de forma clara que a vida tinha muito mais valor do que a riqueza material. Foi isso que ele disse: observai os lírios do campo e as aves que estão no céu. Temos tudo ao nosso alcance, mas não podemos perder o que temos de mais importante. Eu não falei agora há pouco que é tudo ao nosso alcance? Tudo, coisa demais. É notícia, é produto, é tal, e fica naquela ansiedade, aquela... O mais importante é isso. A nossa essência divina que nos aproxima do Pai e que traz o seu reino para dentro de cada um de nós. Com isso, eu volto àquela minha conversa inicial, que ultimamente, especialmente depois de ler Irmã Candoca, eu me dispus frente a Jesus, botando aquela cadeira, como na aula passada a gente viu, do homem que botava uma cadeira na frente dele e falava com Jesus. Eu resolvi conversar com Jesus, e ao ler Irmã Candoca no começo desse ano, e sobretudo com esse distanciamento social, de dizer que, sim, eu topo instalar o reino de Deus. E assim que esse texto termina de forma muito brilhante. Temos tudo ao nosso alcance nesse mundo moderno, mas não podemos perder o que temos de mais importante. A nossa essência divina, que nos aproxima do Pai e que traz o seu reino para dentro de cada um de nós. Aí eu vou em Érico Veríssimo, que tem os Lírios do Campo, né? Olhai os Lírios do Campo. É um livro de Érico Veríssimo, escritor, pai do Luiz Fernando Veríssimo. Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. Tudo que nós construímos, mentalmente, fisicamente, se é estudante, se é comerciante, se é espírita, se dá passe, se é cristão, se é doutor, se é soldado, se é sapateiro. Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer uma pausa para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Ok? Eu poderia só agora, de coração puro, dizer só isso aqui, tá? Enquanto dá 8 horas, já que nós começamos 8h10, tá bom, Felipe? De coração puro, é um texto também do Emmanuel. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Foi o que disse 1 Pedro 1:22. Pedro, amai-vos uns aos outros com um coração puro. Conhecem os homens alguns raios de amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem através das muralhas dos interesses egóicos. Ou seja, se nós tivermos de amar os nossos irmãos, que não seja com nenhum interesse. Esse amor tem que ser desinteressado. O amor a que se refere o Evangelho, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro.
Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade de uns para com os outros, sem possibilidade de nos odiarmos, porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivecem uns contra os outros. A verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. E, por fim, Chico Xavier: para fazer a diferença na vida de alguém, você não tem que ser brilhante, rico, bonito, perfeito. Você apenas tem que se importar. Ok, Felipe? Ficamos por aqui. Vamos ver se os nossos irmãos têm alguma coisa. Bom, eu convido a todos aí que desejarem deixar seus comentários, né? Para que o Tarcísio possa compartilhar aqui, elaborar, né? Anteriormente, Tarcísio, quando você estava falando das bem-aventuranças, o Tito lembrou uma fala do seu Léo que dizia que às vezes a gente prefere os ais do que as bem-aventuranças, né? Mas, Porque ai, daquele que... logo em seguida das bem-aventuranças tem os ais, né? Mas, é mesmo, Tito, bem lembrado. A gente prefere usar, e seu Léo dizia muito isso, né? Mas, ai, daquele... E as bem-aventuranças é um recado à humanidade, né? De como a gente passa de um plano, de uma terra, de uma destinação para outra, né? Trazendo para o ser imortal as claridades, as luzes, né? Para um passo adiante, numa nova perspectiva moral, espiritual. As bem-aventuranças são tudo. Eu vi uma pessoa uma vez, Tarcísio, fazendo uma análise das bem-aventuranças que eu absorvi e achei muito interessante, mostrando como as bem-aventuranças apresentadas por Jesus, na verdade, é um escalonamento, né? Cada bem-aventurança é como se fosse um passo a mais que a pessoa desce, né? No seu aperfeiçoamento, né? Ele começa com as primeiras atitudes e vai evoluindo, né? E é interessante que cada bem-aventurança, ele lança uma situação e depois ele desfecha. Por exemplo, os bem-aventurados, os pobres de espírito, ou seja, os que se sabem carentes de maior espiritualidade e a desejam e a pedem, alcançarão essa espiritualidade. Bem-aventurados os que choram, ele propõe, aí depois ele discorre. Os que sofrem suportando resignadamente suas provas e expiações. Bem-aventurados os mansos, é o que ele pede. Por quê? Ele diz assim: os que não agridem nem violentam, e assim não provocam, nem gerem novos problemas, poderão reencarnar na terra regenerada. Então, Jesus dá o caminho para a gente passar para esse outro plano, sabe, de forma mais ricos. Uhum. Isso. Gandhi dizia que se o Cristo tivesse deixado só as bem-aventuranças, teria cumprido sua missão. Porque está tudo nela, tá? O roteiro está todo nas bem-aventuranças. E lá, o que é o bem-aventurado? É o que usufrui de bem-estar, é o feliz, é aquele que está na paz. Né? Bacana. É isso. Selma, gratidão, amei, obrigado. Uma palestra do Ô, Selma, beleza, legal. Bacana. Isso aqui é tudo pra gente, é estudo, né? Isso aqui é um estudo pra gente. E vamos fazer esse exercício, sabe, de botar a cadeira na frente, botar Jesus para falar com a gente e dizer: ei, eu topo que o reino dos céus, do divino, se instale no meu coração.
Ok? Ok. Eu te peço, Tarcísio, que tu faça a nossa Parece. prece final, né, para a gente fechar essa atividade da noite. Vamos lá, então. Fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus em suas bem-aventuranças, que é o nosso roteiro, que é salvaguarda do passo adiante rumo a um mundo regenerado, que é o que nos aguarda, e agora é a transição. Pedindo que Jesus permaneça em nossos corações, mas para que Ele continue conosco, é preciso que nós ofereçamos uma base, e essa base é o amor ao próximo. Aprendamos a amar, mesmo a sacrifício da gente, ou a sacrifício da gente, é que esse amar faz sentido na nossa caminhada, porque num planeta de expiação e de provas, as dores ainda são maiores do que as alegrias. Permite, Senhor, que possamos dizer: instale-se com a tua ajuda, Deus, o reino de Deus em nossos corações. E aí experimentemos com a tua luz, com o teu exemplo, com a nossa necessidade de transformação, esse mundo novo que se nos aguarda, passando por esse, deixando as boas pegadas na areia, deixando marcas de amor na vida das pessoas, alegrando os nossos anjos de guarda por uma tentativa sincera de reforma de cada um de nós. Nós acreditamos, Senhor, mas ajuda a nossa incredulidade. Nós queremos a mudança. Ajuda-nos com luz e com força, a que nossa luz brilhe sempre. Ampara-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Leva a mensagem de Jesus a todos que não puderam estar presentes, aos desencarnados que estiveram conosco, ao mundo, Senhor, que passa momentos de dificuldade, e ponde no coração do homem o teu amor, que é salvador, que é transformador, para que, exemplificando em Jesus, nós possamos acolher as bem-aventuranças em nossos corações, na perspectiva de novos homens, de novas mulheres, de nova humanidade, de novo planeta. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Para a gente fechar, só a pergunta do Tito, para não deixar passar, né? E a... Tito, eu vou chamar você aqui em casa para a gente cantar. Ó. Tito, vai ter, Tito. E a cantoria na sacada. Vai ter. Bom, Tarcísio, mais uma vez a gente te agradece por se disponibilizar e estar aqui conosco todo domingo, né? Agradecemos também a presença de todos que acompanharam a nossa transmissão hoje, desejando a todos uma boa semana que se inicia, muita saúde e muita fé. Um abração a todos, boa noite. Boa semana a todos, boa sorte, valeu, muita paz. Valeu, Felipe.